Há um momento na jornada da alma em que o silêncio começa a gritar. Você acorda um dia e percebe que tudo que antes fazia sentido agora parece pequeno demais. As pessoas continuam presas nas mesmas conversas, os mesmos ciclos, os mesmos medos. E você sente que algo está prestes a mudar, mas não entende o que. É o chamado invisível, aquele que não vem com sinais grandiosos, mas com uma leve inquietação dentro do peito. É o começo do despertar, quando Deus começa a mover as peças da sua vida sem que você perceba. O despertar espiritual não começa com iluminação, ele começa com confusão, com a sensação de não se encaixar mais. Você olha em volta e tudo parece igual, mas dentro de você algo mudou. Os lugares onde antes havia prazer agora trazem vazio. As pessoas que antes te faziam bem agora drenam sua energia. E mesmo sem entender, você sente que está sendo puxado para um caminho que não escolheu conscientemente. Essa é a forma de Deus te dizer: chegou a hora. A alma desperta primeiro no invisível e só depois a mente entende. Quando a alma começa a despertar, o mundo externo começa a se desorganizar. Coisas desabam, planos falham, pessoas se afastam, nada parece dar certo, mas não é castigo, é o realinhamento. Deus precisa remover o que foi construído sobre bases fracas para erguer algo verdadeiro. O caos é apenas a forma que o divino encontra para reorganizar a sua vida em um novo propósito. O problema é que a maioria das pessoas nesse momento se desespera, tentam segurar o que está caindo, rezam para que tudo volte a ser como antes, mas o despertar nunca é sobre voltar, é sobre renascer. Você começa a sentir uma solidão diferente. Não é apenas estar sozinho, é não se sentir mais compreendido. E é nesse isolamento que Deus trabalha mais forte. Ele te tira das multidões para te colocar no silêncio, porque é no silêncio que a alma volta a ouvir a voz que o mundo abafou. Essa voz sempre esteve aí, mas você estava distraído demais para escutar. Agora, tudo o que te confundia começa a se dissolver. Você percebe que o sofrimento não é o inimigo, ele é o mensageiro. A dor vem quando o ego luta para não morrer, mas o espírito já está pronto para nascer. Os sinais do despertar espiritual aparecem nas pequenas coisas. De repente, você começa a ver números repetidos, sentir arrepios sem motivo ou perceber coincidências que se tornam frequentes demais para serem apenas acaso. O universo começa a te cercar de mensagens, e quanto mais você tenta ignorá-las, mais intensas elas se tornam. Isso acontece porque a vibração da sua alma está mudando, e tudo que vibra em uma frequência diferente precisa sair da sua vida. Amigos, trabalhos, hábitos, até pensamentos, tudo começa a ser purificado. Há uma força invisível te empurrando para o desconhecido, e o desconhecido assusta, porque o ego quer segurança, mas a alma quer expansão. É por isso que você sente medo e ao mesmo tempo sente uma estranha paz. Deus está te chamando para fora do que é confortável. Ele está te convidando para uma versão sua que ainda não conhece. Você começa a se desprender do velho mundo não por escolha, mas por necessidade. O antigo você não cabe mais dentro da nova consciência que está surgindo. As pessoas ao seu redor não entendem. Algumas zombam, outras se afastam, poucos permanecem, e isso é necessário. O despertar espiritual é solitário porque é pessoal. Ninguém pode atravessar essa ponte por você. Ela é estreita, feita de fé e entrega. E enquanto você atravessa, a única luz que tem é a que vem de dentro. Você não pode mais depender de aplausos, nem de reconhecimento. Tudo o que resta é a verdade, e a verdade é que você nunca esteve sozinho. A presença divina sempre esteve guiando cada passo, mesmo quando parecia que nada fazia sentido. Chega um ponto em que o chamado se torna irresistível. Você pode até tentar ignorar, mas o desconforto aumenta. É como se a vida estivesse te empurrando contra a parede para te fazer acordar. É a alma batendo na porta do coração. Você sente
sente que precisa mudar, mas não sabe como. E é aí que começa o processo mais bonito, quando você entrega o controle. Quando você diz: Deus, eu não sei o caminho, mas confio que tu sabes. Nesse instante, o despertar se transforma em propósito, e tudo que antes parecia ruína começa a revelar um plano maior. Essa é a primeira fase do chamado invisível, o reconhecimento. É o momento em que o universo começa a te mover e você, sem perceber, começa a dizer adeus à velha versão de si mesmo. A partir daqui, tudo vai mudar. O mundo não ficará mais como era, nem você, porque quando Deus chama, é impossível permanecer igual. Depois que o chamado invisível se manifesta, começa o verdadeiro teste. O despertar não é apenas sobre perceber o divino, é sobre sustentar essa percepção em meio ao caos. Você começa a ver a verdade por trás das pessoas, das situações, das intenções. Aquilo que antes te enganava já não consegue mais te prender. O véu se rasga e junto com ele vem a dor da lucidez. A consciência se expande e revela que o mundo nunca foi como você imaginava. É como acordar de um sonho onde tudo parecia estável, mas agora você enxerga as rachaduras nas paredes da realidade. A alma desperta, sente o peso do mundo. Ela sente as dores dos outros, os sofrimentos coletivos, a inconsciência generalizada. É como carregar uma nova responsabilidade mesmo sem ter pedido, mas essa sensibilidade não é fraqueza, é poder, porque só quem sente profundamente pode curar profundamente. Deus começa a usar você como canal. Às vezes isso te cansa, você sente vontade de se isolar, e isso é normal. A alma precisa se recolher para se fortalecer. O casulo é o templo onde a borboleta se forma. Sem o recolhimento, o despertar se torna ruído. Nesse estágio, você começa a perceber que nada mais é coincidência. Cada pessoa que cruza o seu caminho carrega uma mensagem. Cada obstáculo tem um propósito. O universo deixa de ser aleatório e passa a ser simbólico. Tudo comunica algo. Um olhar, uma música, uma lembrança, até um atraso pode conter uma orientação. A vida se transforma em um diálogo silencioso com Deus, e quanto mais atento você está, mais ele fala. Só que a linguagem divina não é feita de palavras, é feita de energia. Deus fala através do que você sente, não do que você escuta. Você começa a ter sonhos diferentes, sonhos que parecem reais demais para serem simples criações da mente. Às vezes acorda com uma sensação de ter recebido uma mensagem, mas não consegue lembrar o conteúdo. Isso é o espírito falando diretamente à sua consciência. Há revelações que ainda não podem ser traduzidas em palavras, elas precisam primeiro ser vividas. Por isso, o despertar é um processo gradual. A mente humana não suportaria absorver toda a verdade de uma vez. É por isso que Deus desperta seus filhos aos poucos, para que o corpo e o coração possam acompanhar a alma. Em meio a isso, surgem provas. Você será testado. O despertar não te torna intocável, ele te torna mais consciente dos próprios limites. Deus vai permitir situações que revelem o que ainda precisa ser curado. Pessoas que te provocam, situações que te ferem, dores antigas que voltam. Mas dessa vez é diferente. Agora você entende o sentido. Não se trata mais de sofrer, mas de purificar. Cada prova é um espelho. Tudo o que te tira do eixo está mostrando onde você ainda não está livre. E quando você começa a compreender isso, a dor deixa de ser punição e passa a ser iniciação. A alma desperta, entende que a vida não é sobre acumular, mas sobre soltar. Você começa a se desapegar naturalmente. Coisas que antes eram essenciais perdem o valor. Você deixa de buscar reconhecimento e começa a buscar verdade. O silêncio se torna mais confortável do que as multidões. A paz substitui a euforia. E mesmo sem saber explicar, você sente uma presença constante guiando seus passos. Às vezes, essa presença te coloca em lugares que não fazem sentido no momento, mas mais tarde você percebe que tudo estava sincronizado. Nada é aleatório quando a alma desperta.
Depois vem o alinhamento, a fase em que você começa a agir de acordo com o que sente, não com o que esperam de você. É quando o medo começa a perder força e a fé se torna o centro. Você aprende que o despertar espiritual não é sobre saber mais, mas sobre ser mais. É sobre permitir que Deus viva através de você. É quando o eu quero dá lugar ao seja feita a tua vontade. E é nessa rendição que a magia acontece, porque a alma desperta não luta mais contra o fluxo, ela se torna o próprio fluxo. E então algo muda dentro de você. Uma serenidade que não depende das circunstâncias começa a tomar forma. O que antes te tirava do eixo já não tem poder. As palavras dos outros não te atingem mais como antes. O passado perde o peso. O futuro deixa de ser uma obsessão. Você começa a viver no agora, o único lugar onde Deus realmente habita. Essa presença constante é o verdadeiro estado de iluminação. Não é êxtase, é paz. Uma paz que vem do reconhecimento de que tudo, absolutamente tudo, faz parte de um plano maior. Nesse ponto, você entende que o chamado invisível nunca foi para te tirar do mundo, mas para te colocar de volta nele com outra consciência. Agora você não age mais por medo, mas por amor. Você não busca mais controlar, mas compreender. E essa nova energia muda tudo ao seu redor. As pessoas começam a sentir algo diferente quando estão perto de você. Não é o que você fala, é o que você transmite, porque a alma desperta, se torna um farol, e a luz de um farol não precisa correr atrás de ninguém, ela apenas brilha e os perdidos a encontram. No fim, você percebe que o despertar não é um destino, é um chamado eterno. Ele não acontece uma vez, ele continua. A cada dia, um novo pedaço do véu cai. A cada lição, uma nova parte de você nasce. E quando você olha para trás, vê que todas as dores, perdas e silêncios foram o toque amoroso de Deus te conduzindo de volta para casa. Esse é o mistério do chamado invisível. Ele começa como uma inquietação e termina como uma comunhão. Porque no final você entende o que sempre te chamou. Era você mesmo, lembrando-se de quem realmente é.